Todos que estão assistindo o anime ou conhecem o mangá de Otome Game conhecem essa garota chamada Marie, certo? Essa garota que está roubando o lugar da nossa heroína principal da história do jogo e que é simplesmente insuportável, caras. Mas o negócio é, se ela não é do jogo, mas conhece a história, quer dizer que ela é uma pessoa reencarnada assim como o Leon, não é? E pelo menos todos nós que já lemos o mangá já chegamos a essa conclusão uma hora na história, até porque até mesmo o Leon percebeu isso. No anime mesmo ele fala que provavelmente ela é uma pessoa reencarnada assim como ele. Mas a grande questão é, quem ela era antes de ser reencarnada neste mundo? Como que as coisas vão progredir na história do jogo ao decorrer da série, já que ela está mudando completamente tudo de lugar, basicamente, roubando o lugar da protagonista? Você quer saber sobre isso? Se liga que eu vou te falar isso agora. E olha, guys, eu tenho que falar uma coisa. O Luxion pediu que você deixe o seu like. Você aceitas? Se aceitas é aquilo, deixa o seu like aqui porque o seu like é muito importante pra mim e o Luxion agradece demais. Claro, não se esqueça, se inscreva aqui se você não for inscrito ainda e me siga aqui nas redes sociais, porque ela responde todo mundo que manda mensagem e você vai poder de tudo o que eu posto. E é claro que eu nem preciso avisar, mas esse vídeo contém vários spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E dentro desse novo mundo do jogo de Otome Game, o nome dela é Marie Faux Lafan. Uma garota que vem de uma família pobre de viscondes, mas mal vocês sabiam, meus amigos, que na vida real, na vida passada no caso, né, ela é a irmã do protagonista. Isso mesmo, carinhas, na vida passada, antes de morrer e ser reencarnada no mundo de Otome Game, ela era a irmã do Leon. Surpreso, certo? Eu também fiquei a primeira vez que eu descobri isso, mas calma que eu já explico como que ela foi reencarnada e um pouco mais sobre ela em si. Vocês sabem a cena inicial da obra, onde aparece o mini monólogo dele xingando a irmã dele, que obrigou ele a jogar esse jogo de Otome Game estúpido enquanto viajava e tudo mais? Então, ela também foi para este mundo, e aquele prólogo dela forçando ele a jogar o jogo foi justamente para introduzir ela na obra, para que mais tarde nós pudéssemos ligar os pontos. A personalidade dela no começo da obra e a personalidade da Marie são idênticas, ou seja, era meio que um callback do autor falando: eu já tinha introduzido isso há muito tempo, vocês que não perceberam, tá, amigos? Então sim, ela é irmã do protagonista. E inclusive, para aqueles que estão lendo o mangá, isso está muito próximo de ser revelado. O mangá está muito próximo desse plot, como nós vemos com ela relembrando um pouquinho dos seus tempos da Terra. Aqui e ali, o protagonista pensando, ela se parece com a minha irmãzinha, e o principado atacando agora. Logo logo estaremos no plot onde ela vai ser revelada como uma reencarnada junto do Leon. Então sim, basicamente a irmãzinha do protagonista virou a heroína do jogo, pelo menos por enquanto. Mas distinto, como que ela foi pra esse mundo e o que ela tá fazendo aqui, por que ela tá fazendo tudo que ela tá fazendo? Eu vou explicar agora, mas antes disso eu preciso dar um contexto, certo? Então eu vou dar um contextinho aqui sobre como ela reencarnou nesse mundo e então vou falar mais sobre por que ela tá fazendo o que ela está fazendo. A Marie na Terra era uma garota normal, talentosa, bonita e fofa. Tanto que ela também dependia e admirava muito o Leon na época, embora ela fosse meio malcriada e mimada também. E embora ela fosse meio malcriada e mimada, como nós vemos, ela era até que de boa. Mas então, logo entraremos no plot do começo da obra. A Marie fez uma viagem no começo da obra, onde nós vemos que ela mandou fotos da viagem para o Leon enquanto ele estava jogando. Mas temos um ponto. A viagem que ela fez foi bancada pelo dinheiro que os pais dela deram para ela fazer o vestibular ou alguma coisa do tipo. É sério, eu realmente esqueci o que ela ia fazer com aquele dinheiro, mas é alguma coisa relacionada à escola e concursos técnicos, alguma parada assim, tá ligado? Não era para uma viagem, e sim para isso. Porém, muito pelo contrário, ela usou para fazer essas coisas egoístas, que no caso seria viajar. E o erro dela foi ter mandado essas fotos para o Leon no caso, porque bom, antes dele cair da escada e morrer, ele enviou essas fotos para os pais dela, ou seja, aqui eles descobriram o primeiro erro de sua filhinha perfeita, que seria roubar o dinheiro de uma coisa para viajar com as amigas, e agora ela já não era tão favorita quanto era antes. Então, quando ela chegou de viagem, os pais dela bateram nela,
por conta da mentira e por roubo. Mas calma que isso é apenas o começo do fim da vida dela. E inclusive, quando ela voltou de viagem, ela voltou a jogar o Otome Game que o Leon zerou. Mas no caso, como o jogo já estava zerado, ela começou apenas a assistir algumas cutscenes para juntar a história. Ou seja, é muito importante lembrar isso, muito importante mesmo. A Marie não sabe a história inteira do jogo, ela sabe apenas algumas partezinhas que ela juntou vendo as cutscenes. Ou seja, ela pode fazer coisas bem consequentes na obra porque ela não sabe da história principal. E então nós passamos para a cena onde mudaria tudo na vida dela: o funeral do Leon, o seu irmão. Lá a família deles descobriu que o Leon caiu da escada por causa da exaustão de jogar 2 dias seguidos esse jogo. E quem forçou ele a jogar esse jogo não foi ninguém menos do que a sua queridíssima irmã. E por causa disso, toda a família responsabilizou ela pela morte do Leon, e com isso eles expulsaram ela de casa. Sim, meus amigos, aqui a vida dela está basicamente indo de mal a pior, mas calma que isso aqui ainda não é o fim. Aqui ela foi apenas expulsa de casa e culpada pela morte do irmão. Pode ficar um pouquinho pior ainda, relaxa. E aqui, quando ela é expulsa de casa, tá ligado, largada na rua e tudo mais, é nos revelado um pouquinho mais da Marie em si. Porque ela era assim, meio mimada e tudo mais, mas ela dependia muito do Leon e amava o seu irmão, e ela ficou arrasada porque ele morreu por causa de seus motivos egoístas. Ela ficou muito triste e muito mal porque o Leon morreu por conta de seus motivos egoístas. E bom, nesse ponto a Marie estava sem casa, sem família, sem irmão e sem ninguém. Então, para ganhar a vida, ela passou a ser uma acompanhante noturna. Se você sabe o que isso significa, você entendeu. Se você não sabe, bom, digamos que ela passou a trabalhar de noite. É melhor você não saber direito mesmo. E trabalhando nesse tipo de lugar, trabalhando com esse tipo de serviço, bom, nós sabemos que ela se envolveu com muitas pessoas, certo? Ela namorou vários tipos de caras e tudo mais. E inclusive, uma coisa interessante é que um dos namorados que ela teve era viciado em jogos, tanto que ela pegou o ódio de jogos por causa disso. Bem interessante mesmo. E apenas lembrando, ela teve que trabalhar com esse tipo de serviço apenas para pagar as contas. Ela não gostava disso, mas ela precisava disso para poder viver. E então chegou uma hora onde ela se casou e teve uma filha. Sim, amigos, depois de tantas reviravoltas do destino, ela finalmente se casou e teve uma filha, ou seja, começou uma família. Porém, a vida dela não era tão boa assim e algo aconteceu. O marido dela abandonou ela e foi comprar cigarros, e seus pais, que a odiavam, pegaram a custódia da sua filha falando que ela não seria capaz de criar ela. Ou seja, novamente, ela perdeu o marido e perdeu a filha. Ela não tinha mais nada nesse mundo novamente. Sim, meus amigos, a vida dela realmente está muito triste e por isso que a vida dela está logo chegando ao seu fim. Porque depois disso, algum tempo depois, ela começou a namorar, porém, o namorado dela é abusivo e ele matou ela. Sim, no final de sua vida, ela morreu para um namorado abusivo. Caras, para você ver que depois da morte do Leon, a vida dela virou de cabeça para baixo. Ser odiada pela família, expulsa de casa, virar acompanhante, ter sua filha tirada de si e ser morta por um namorado depois de ser abandonada pelo marido. Sinceramente, eu acho que a Marie é muito irritante. Papo reto mesmo, ela é muito chata e irritante mesmo. Mas eu simplesmente não consigo odiar ela depois de conhecer a sua história. E então, depois que ela morreu, ela foi reencarnada no jogo de Otome Game que matou o seu irmão. É como se fosse o karma, sinceramente. E lá ela renasceu como Marie Follafan. Mas isso não melhorou muito a vida dela, já que, apesar de ser reencarnada como uma nobre, ela era de uma família nobre pobre, ou seja, os pais dela eram abusivos e distantes, enquanto os irmãos eram indiferentes. Aqui nesse ponto ela não tinha ninguém para ajudar ela, ninguém. Ela queria que o irmão dela estivesse ali para proteger ela como ele sempre fez. Porém, dessa vez, o seu irmão não estava lá. Mas aí vocês podem pensar, ah não, mas é só ela fazer o que ela está fazendo agora. É só ela sair fazendo tudo como se fosse um jogo e ganhar tudo. Porém, aquilo, pessoal, ela não é o Leon. O Leon zerou o jogo, ele sabe de tudo. As dicas, os truques, as naves, os segredos, tudo. Ele sabe onde conseguir o Luxo e tudo mais. Porém, ela não. Ela apenas viu algumas cutscenes e sabe um pouco da história, ou seja, ela basicamente não tinha muito o que fazer. E logo ela decidiu que para garantir o futuro dela, ela teria que se tornar a heroína do jogo. Ou seja, ela começou a treinar sua magia de cura em segredo sempre que podia, e vivia se preparando para o dia em que ela entrasse na escola, para que assim
ela roubasse o lugar da Olivia como uma heroína, além de que uma hora ela se tornaria a santa. E assim, ela conseguiria o príncipe, status, poder, dinheiro e finalmente poderia conseguir viver do jeito que ela quer, né? Porque, pô, 2 vidas sofridas seguidas é complicado, mano. Até eu acho que ela merece um pouquinho de felicidade. Então, se você parar pra pensar, tudo que ela fez é porque era a única opção dela. Ela não era igual o Leon que manjava de tudo, pegou o Luxo e os Caralho 4. Não, ela teve que sofrer muito, até mesmo para treinar um pouco da sua magia de cura para roubar o lugar da Olivia. E sinceramente, no começo eu não gostava nem um pouco da Marie. Mas é aquilo, mais pra frente na história, quando a verdadeira história dela começa a ser revelada, a sua personalidade e sua mentalidade originais começam a ser reveladas, ela ainda é irritante, mas você começa a compadecer muito mais com ela. Papo reto mesmo, não tem como você odiar a Marie depois que você conhece a verdadeira personalidade dela e a verdadeira história dela, caras. Papo reto mesmo. E foi mais ou menos assim, meus amigos, que a Marie nasceu. A partir da irmã do protagonista que teve um final bem triste na vida passada. E para que eles forem falar que ela mereceu esse desfecho? Cara, sinceramente, eu não acho que ela mereceu isso. Sinceramente, ela era meio mimada e meio mal criada. Sim, isso é um fato. Mas, porra, forçar o seu irmão a jogar um jogo e sem querer, sabe, matar ele, não é um motivo para odiar ela, sabe? Porque, sinceramente, o Leon poderia sim não ter morrido, porque ele rushou o jogo. Sabe, ele poderia ter feito outras coisas, ele podia ter tirado um descanso, umas 3 horinhas ali pra dormir. O Leon poderia ter feito muitas coisas para não morrer, mas então ela não tem culpa, ela só forçou ele a jogar um jogo. Então ela não merece a morte. Então se você vier aqui nos comentários falando que ela merece a morte e xingando ela como se ela fosse a Mal de Tatenoyusha, eu vou simplesmente te banir do canal, cara, sinceramente. Porque olha, comparar ela com uma Malte do Tatenoyusha são coisas completamente diferentes. Tirando que ela sempre amou o Leon. Papo reto, é dito que ela sempre amou o Leon, sempre dependeu dele, sempre confiava nele para fazer coisas que ela sabia que ela não podia fazer, tanto que o jogo foi uma coisa dessas. Ela não conseguia passar no jogo com suas próprias habilidades, então ela dependeu do Leon porque ela sabia que ele conseguiria fazer isso. E esse não foi o único momento onde ela fez isso, ela sempre dependeu dele porque ela achava ele confiável, ela achava que ele podia fazer coisas que ela não podia. Ela amava o seu irmão mais velho. Porém aquilo, a vida não foi muito boa para ela. Então ela é mais ou menos o que podemos chamar de tsundere. Ela amava e dependia do Leon, porém ela também era meio irritante e meio que mandona com ele. Logo nós podemos falar que ela realmente não merecia morrer, mas como ela morreu, a gente já conhece lá no jogo, então tá tudo tranquilo. Tanto que, mais tarde na obra, quando ela e o Leon se tocam que eles são irmãos, sabe, que eles reencarnaram nesse mundo, ela passou um bom tempo tentando reestabelecer o seu relacionamento, sabe, ela tentou um bom tempo ali fazer os seus laços se tornarem fortes novamente, tanto que ela até tentou trocar com a Olivia. Ela chegou assim no Olivia e falou: eu te dou o título de santa e o poder, então me dá o Leon de volta, tá ligado? Ela realmente gosta do irmão dela e ela realmente quer estar ao lado do seu irmão. E isso é muito bonitinho, cara, isso é muito fofo. Tanto que mais tarde, quando eles voltam a se aproximar e tudo mais, é muito da hora ver o relacionamento deles, tá ligado? Ele putaço querendo matar ela, ela tentando ao máximo não deixar ele puto, ela sendo respeitosa com ele, tá ligado? É muito bom o relacionamento deles, cara, papo reto mesmo. Então você não vai se arrepender se você ler a novel desse bagulho. Mas, bom, por hoje é isso que eu tinha pra falar pra vocês, meus amigos. Quem é a Marie Folafan em Otome Game? E caras, eu tive uma outra ideia de vídeo. O dia em que a Marie foi desmascarada sobre não ser a santa e ser a irmã do Leon. Se você quer saber sobre isso, então comenta aqui nos comentários que eu quero muito trazer. Inclusive, não apenas isso, comente aí sugestões de outros vídeos de Otome Game que eu posso trazer para vocês. E é claro, outras obras também, porque tem muita obra legal, muito isekai legal, que inclusive está lançando nessa temporada. Então mandem nos comentários sugestões do que vocês querem ver e do que vocês gostariam de assistir aqui no canal, porque eu posso sim trazer. Vocês sabem que eu sempre escuto as opiniões de vocês. E embora na última semana eu tenha estado meio distante dos comentários, não tenho respondido, é porque eu tava tendo uns problemas pessoais e é bem chatinho falar isso com vocês, mas eu sempre falo lá no Discord. Mas eu acho que hoje ou amanhã, se pá, eu já vou pegar pra responder todos os comentários que acumularam e eu vou ver as sugestões de vocês tranquilamente. Então, bom, por hoje eu acho que isso é só. Então é aquilo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, porque o seu like é muito importante pra mim. Papo reto mesmo, o seu like é muito importante pra mim mesmo. Claro, não se esqueça, se inscreva aqui se você não for inscrito ainda e compartilha o vídeo, porque compartilhando você também ajuda muito mesmo o meu trabalho. Então é isso, e agora eu vou me despedindo de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou.